Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos dando início, na verdade retomando as nossas atividades de lives aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, aqui todos os sábados, dando esse pontapé aí novamente para reiniciar os nossos trabalhos e dizer que é uma alegria muito grande nós podermos, nesta noite, poder compartilhar com você a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje uma programação especial, o Jonatas Lins estará aí nos auxiliando na ministração dos louvores e daqui a pouquinho o reverendo Altino, que já está conosco aí, estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos convidar o Jonatas aqui para o nosso momento de louvor. Vamos passar a palavra a ele para termos esse primeiro momento e logo em seguida Altino. Vamos aguardar aqui o Jonatas. Amém, boa noite. Boa noite, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom, podermos estar juntos, mais um momento, louvar o Senhor, podermos ouvir a sua voz. Nós vamos fazer uma oração e vamos deixar Jonatas aí nos conduzir nesse primeiro momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais, ó Deus, esse momento que o Senhor nos presenteia, ó Deus, em que podemos aqui, através, ó Deus, dessa plataforma, louvar, ó Deus, e bendizer o teu nome. Ser conosco, abençoa, ó Deus, o Jonatas, abençoa o reverendo Altino, nos abençoa, ó Deus, também, para que tudo que nós façamos aqui seja tão somente para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. Abençoa cada pessoa que também estará nos acompanhando, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor alcance os corações, que o Senhor faça, ó Pai, a sua santa e maravilhosa obra na vida de cada pessoa. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início, meus irmãos, a esse momento de louvor, fazendo um momento de contrição, sabendo que esse é o momento que nós reservamos para adorar a Deus. E vamos estar declarando isso nesse momento. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia específico, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Vamos continuar
atividade, para esse momento de louvor, vamos convidar os irmãos a que estiverem com as Bíblias, abram aí no Salmo de número 19. Nós vamos estar cantando esse salmo de maneira cantada. Vamos estar fazendo a canção. Nós vamos cantar os versículos 7, 8, 9, usando o versículo 10 como refrão e finalizando com o versículo 14. Então vamos estar louvando a Deus nesse momento. Começando com o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado suaves. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Mais uma vez, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Seguindo ainda o livro dos Salmos, para você abrir agora, lá no Salmo 96, vamos estar cantando a Deus também com esse salmo, Salmo do número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos aproveitar aqui e fazer uma saudação com os irmãos que estão conosco, o Hélio Júnior, a nossa irmã Irece, lá da Jurubeba, que Deus abençoe, em nome de Jesus, irmã Elionai Gonçalo, irmã Adelma, Deus abençoe, e tantos outros irmãos aqui que nos acompanham, sempre estão conosco, a nossa gratidão pela companhia de mais uma noite, a irmã Jacilene também, Deus abençoe, Vilma Feitosa, Mirela Lopes, Jaelton Lopes, Deus abençoe a todos esses irmãos, demais irmãos que nos acompanham aí, a Aninha, a Camila, Janaílson, Deus abençoe, Jussara, Deus abençoe em nome de Jesus. Até daqui a pouquinho, João, a gente volta. Reverendo Carlos também, Oliveira, lá de Flores, Deus abençoe em nome de Jesus. E o Reverendo Altino também, que nós vamos adicionar. Até daqui a pouquinho, João. É isso aí, irmãos. Todos que estão nos acompanhando recebam o nosso caloroso abraço em nome de Jesus. Rosângela Pacífico Marinho também conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui adicionar o Reverendo Altino. Só atualizar aqui para ele. Reverendo, tudo em paz? Olá, Reverendo Aguinaldo, tudo em paz, meu irmão? Graças a Deus. Alegria tê-lo conosco. Deixa eu só me dizer alguma coisa. Eu acredito que é o ventilador que está aí fazendo um barulhinho no seu... Certo. Deixa eu consertar isso. Veja aí se melhorou. Isso, agora sim. Agora sim. Tá bom. Muito bom, Reverendo. Alegria. Alegria estar aqui com você, com o pessoal aí que nos acompanha nessa noite. Amém. A nossa irmã Rosângela Pacífica é de Souza, né, na Paraíba, nos acompanhando. Lá de Souza. Né? Isso. Tem a turma aí de Souza de Monteiro aqui também, a Jussara, que falou um pouquinho antes, a Graça, o pessoal aqui da igreja também que nos acompanha. Irmãos, o Reverendo Altino dispensa apresentações, né, pastor da Igreja Presbiteriana de Monteiro, presidente do nosso presbitério Vale do Pajeú, amigo pessoal nosso, alegria tê-lo aqui conosco, Reverendo, que Deus o abençoe, esteja usando mais uma vez nessa noite para a edificação do povo de Deus. A palavra está com o irmão. Amém, amém. Obrigado, Reverendo Aguinaldo, pelo convite de iniciar, não é, esse ano de 2021 com as lives, não é? O Reverendo Aguinaldo, hoje é a primeira de 2021, não é? Tinha dado uma pausa aí no mês de janeiro e então honrosamente me convidou para estar
aqui com os queridos irmãos, né? E abraçar os queridos irmãos aí de Sertânia, né? Os quais nós tivemos a oportunidade também de pastoreá-los durante um período, e os quais nós nutrimos um carinho, né, um afeto, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. E outros irmãos mais, colegas, o reverendo Carlos, o reverendo Maurício Galvão, que entrou aí agora há pouquinho também, os irmãos aqui de Monteiro, de Sumé, de Souza e de várias outras localidades onde se encontram, né, acompanhando essa live. O nosso propósito é meditar um pouco na palavra do nosso Deus, né, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos instruir. E, reverendo Aguinaldo, eu tenho, nesse ano de 2021, introduzido aqui, e é bem introdução mesmo, porque eu só trabalhei o capítulo de número 1, mas nós temos nos proposto a fazermos uma caminhada no livro de Neemias, e eu quero aproveitar essa oportunidade para pensar um pouquinho sobre esse personagem, sobre esse livro e sobre o contexto em que o povo de Deus estava aqui vivenciando. Né? Eu tenho até que horas, reverendo Aguinaldo? Até 8 horas, estamos aí. Não, são 8h18. Isso, até 9 horas, né? A nossa. 9 horas. É porque hoje o Instagram não está nos dando mais um tempinho a mais, pode ficar à vontade. Certo. Pronto, tranquilo. Eu quero, irmãos, fazer referência no capítulo de número 1. Eu não vou ler o capítulo todo, justamente para a gente utilizar melhor aqui o nosso tempo e otimizá-lo, mas eu quero que os queridos abram aí em Neemias, capítulo de número 1, e chamar a atenção dos queridos irmãos para o versículo de número 4, e na sequência a gente vai se reportando a outros versículos nesse capítulo de número 1. Diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, nós não temos como compreender o livro de Esdras e o livro de Neemias sem que nós façamos uma breve contextualização, né, daquilo que eles vivenciaram e de como o povo de Deus estava aqui nesse momento. O segundo livro das Crônicas, ele serve como esse momento que nos dá o contexto pelo qual Deus permitiu uma circunstância extremamente dolorosa, vergonhosa para o povo de Judá. Deus estabeleceu uma relação com esse povo, uma aliança com esse povo, e Deus naturalmente estabeleceu que esse povo vivesse uma relação de obediência, não como uma forma de obter, de alcançar a salvação, mas numa relação de gratidão, de amor, de afetividade. A obediência deveria marcar a história desse povo, até porque Deus escolheu esse povo para que esse povo refletisse o seu nome, a sua glória, os seus atributos entre outros povos pagãos que não conhecia, que não entendiam o ser de Deus. Então Israel é esse povo escolhido por Deus para que Deus revelasse através deles o seu nome, os seus atributos, os seus planos, os seus propósitos eternos. Mas esse povo sempre foi um povo de vida espiritual com altos e baixos, à semelhança da nossa, não é, reverendo Aguinaldo? Às vezes nós também vivenciamos períodos extremamente frutíferos, férteis do ponto de vista da nossa espiritualidade, somos extremamente disciplinados na leitura da Bíblia, na oração, na evangelização, pelo nosso testemunho zelamos bastante. Porém, há outros momentos em que nos falta prazer, deleite na leitura da palavra, na oração, na vida congregacional. São os altos e baixos que muitas vezes nós vivenciamos, à semelhança do que o povo de Deus no Antigo Testamento também vivenciou. Mas
esse período de declínio, ele foi duradouro. Ele não foi um período de declínio temporário. Não foi um momento de baixa temporariamente. Pelo contrário, perdurou durante um bom tempo. E Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, em sua graça, levantou homens, os quais nós chamamos no Antigo Testamento de profetas. Homens que diziam não apenas coisas a respeito do futuro, mas homens que, acima de tudo, denunciavam o presente numa perspectiva de que esse povo, ao ouvir a denúncia do pecado, da desobediência, se voltasse para o Senhor, arrependidos, humilhados, quebrantados, e recebessem do Senhor, essas pessoas que assim procedessem, o perdão. Mas os profetas de Deus pregaram a palavra, anunciaram o recado de Deus, e ainda assim esse povo, em muitos momentos, se permaneceu endurecido, insensível à voz do Senhor. Quando nós lemos o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, só para a gente entender um pouquinho como era que vivia esse período, a descrição do último rei, antes da invasão, não é, dos babilônicos, o reinado de Zedequias. O versículo de número 12 diz que fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então Deus levantou seu profeta Jeremias, para que anunciasse ao povo de Judá a sua vontade, o seu juízo, denunciasse o pecado desse povo, e esse povo imediatamente se voltasse para o Senhor. Não foi isso que aconteceu, começando pelo rei Zedequias. O texto continua dizendo que ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se voltou ao Senhor Deus de Israel. Então, queridos, a descrição aqui do cronista nos coloca diante da realidade de como é que esse povo estava vivendo. Aqui, a monarquia já havia sido dividida, depois da morte de Salomão, o reino do sul, o reino do norte, reino de Israel, o reino de Judá. Então, agora, os assírios já tinham, em 722, devastado o reino o reino do sul, o reino de Israel. Restava agora o reino do norte, o reino de Judá. E Deus levantando seus profetas, anunciando o arrependimento para que esse povo se voltasse para ele. No entanto, a dureza do coração dos reis e, consequentemente, de todos os líderes, inclusive os sacerdotes e do povo, fez com que Deus resolvesse castigar esse povo. E o castigo que Deus mandou foi os caldeus, ou os babilônicos. Eles invadiram Judá, já a partir de 607 antes de Cristo. Eles fizeram 3 deportações, 607, 597 e depois 587, que foi a última deportação. Os babilônicos adentraram a Judá e devastaram, simplesmente devastaram. Derrubaram os muros da cidade de Jerusalém, queimaram as suas portas, profanaram o templo do Senhor, porque eles levaram os objetos, os utensílios preciosos, valiosos, que eram ali da casa do Senhor, do templo construído por Salomão. Eles levaram, eles chegaram a colocar ídolos dentro do templo do Senhor. Então foi uma situação realmente muito vexatória. Consequentemente, o povo de Judá agora vivencia um período chamado de cativeiro babilônico, que dura aproximadamente 70 anos. E aí agora, no finalzinho do cativeiro babilônico, não são mais os babilônicos que comandam, mas os persas. E aí Deus pega um rei ímpio, Ciro, e faz com que esse rei estabelecesse um pregão, fazendo com que os judeus pudessem retornar a Jerusalém, reconstruir a sua cidade e reconstruir o templo. É nesse contexto que nós encontramos a história de Zorobabel,
é nesse contexto que nós encontramos a história de Esdras. E é nesse contexto que nós encontramos a história de Neemias. Esses personagens, eles vivenciaram esse momento de reconstrução. É interessante a gente destacar que nesse processo, né, nesse processo de reconstrução, Deus, naturalmente, paralelamente a isso, levantou também outros profetas, como Ageu, como Zacarias, para chamar a atenção do povo. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a situação vexatória com os babilônicos, ainda assim esse povo, em muitos momentos, se preocupava apenas consigo mesmo, com as suas próprias casas, com as suas próprias vidas, e muitas vezes deixaram o templo do Senhor lá abandonado em segundo plano. Era assim que essas pessoas estavam vivenciando, quando Deus levanta os profetas também, Zacarias e Ageu, né, para chamar a atenção do povo e para que esse povo pudesse, após o sofrimento, após toda a vergonha e todo o vexame do exílio babilônico, esse povo pudesse seguir no caminho que Deus assim queria. E aí nós chegamos no capítulo 1 de Neemias, porque Neemias agora está na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia, vivenciando agora um outro rei, que não era mais o primeiro Ciro, era um rei chamado Artaxerxes. E Neemias tem um encontro com Anani. Os comentaristas dizem que ele é um irmão sanguíneo de Neemias, não apenas um irmão, um compatriota, mas Neemias tem um contato com Anani, tem com alguns compatriotas seus, e ele pergunta como era que estava a situação de Jerusalém, do templo do Senhor e daqueles que lá tinham permanecido diante ou depois do exílio babilônico. E o relatório que Anani dá é um relatório extremamente triste. Os três primeiros versículos de Neemias capítulo 1 dizem isso, né? Versículo 3, por exemplo, no final, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa era a situação que estava Jerusalém, que estava o templo do Senhor, que estavam os judeus nesse período aqui de Neemias. E aí, reverendo Aguinaldo, eu, ao ler esse texto, fiquei a refletir, não é, sobre o que nós fazemos, né? O que nós fazemos quando nós ouvimos notícias ruins. Porque esse era o contexto de Neemias. No final do capítulo de número 1, versículo de número 11, Neemias diz que nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa era a função de Neemias, esse era o trabalho de Neemias. Ele era copeiro do rei. Era uma função de extrema confiança, porque ele funcionava como um escudo contra qualquer tentativa de envenenamento do rei através dos vinhos que a ele era oferecido, ou seja, que ao rei era oferecido. E, ao mesmo tempo, era uma função, além de ser uma função de muita confiança, era uma função privilegiada e muito bem remunerada, porque a sua vida corria risco permanentemente. Mas é interessante que Neemias está nessa situação, lá na Pérsia, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Suzã. Todavia tem essas informações, e as informações que Neemias tem são informações extremamente tristes, lamentáveis. O povo está em miséria, a cidade de Jerusalém está em ruínas, o templo do Senhor está abandonado. O que nós fazemos diante de notícias ruins? Esse era o contexto de Neemias nesse período. Quando nós lemos o capítulo de número 4, ou o versículo de número 4 do capítulo 1, nós encontramos a resposta para esse questionamento. E a resposta é: orou, diz o texto, tendo eu ouvido estas palavras, ou seja, as más notícias de Jerusalém, dos meus compatriotas, do templo do Senhor, assentei-me
e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias foi extremamente empático do ponto de vista emocional com a situação daqueles que estavam lá em Jerusalém. É interessante destacar, reverendo Aguinaldo e queridos irmãos, que Neemias nunca estivera em Jerusalém. Mesmo assim, quando ele toma conhecimento dos seus compatriotas, do seu povo, Neemias tem essa relação extremamente afetuosa de sentir a dor, o sofrimento do seu povo. E aí diz que ele chorou, lamentou por alguns dias, mas ele fez mais algo. Ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Né? O que nós fazemos diante de más notícias? Eu até, reverendo Aguinaldo, hipotetizei algumas respostas que talvez nós dizemos, ou que nós fazemos quando ouvimos más notícias. Não é? Pegamos o telefone, imediatamente ligamos para um amigo, uma amiga, pode ser esse um dos caminhos. Passamos um WhatsApp, mandando uma mensagem para alguém também, que é hoje um recurso muito utilizado. Ou, de imediato, nós pegamos o nosso meio de transporte, ou se porventura for a pé mesmo, nos dirigimos à casa de alguém. Há várias e várias outras alternativas quando nós ouvimos más notícias. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que Neemias resolveu orar. Neemias resolveu buscar o Deus dos céus. Neemias resolveu chorar e orar quebrantadamente diante do Senhor. E é interessante que nessa oração, e aí eu quero destacar brevemente aqui com os queridos irmãos algumas lições do texto, e isso remeterá aos versículos seguintes, porque na oração de Neemias, nós encontramos inicialmente Neemias adorando, engrandecendo, enaltecendo o nome de Deus. Versículo de número 5, Neemias diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira atitude de Neemias é de exaltar a Deus, é reconhecendo quem Deus é. Deus não é... E olhem bem, Neemias está numa nação, no meio de um povo pagão, politeísta, adorador de diversos deuses. Nada mais justo que realmente Neemias iniciar a sua oração reconhecendo que o Deus que ele estava orando era o único Deus. Não era mais uma divindade, não era mais uma deidade. Era o Deus único e o Deus verdadeiro. Grande e temível, digno de ser respeitado, de ser adorado. Era o Deus fiel, porque Neemias diz, aquele Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Reverendo Aguinaldo, quando eu olho essa oração de Neemias, e se ela se constituir num modelo para a gente, e ela pode se constituir num modelo para a gente, eu me recordo da oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, no Sermão do Monte. Porque Jesus, quando foi dar uma oração modelar para os seus discípulos, ele iniciou dizendo que, quando vocês forem orar, orem e digam: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É uma expressão de adoração, de engrandecimento, de exaltação ao nome do Senhor Deus. Foi assim que Neemias começou também. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus fiel, que guarda a sua aliança. Neemias também orou confessando os seus pecados. Percebam que, na sequência, no versículo de número 6, já na parte final, ele diz assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E aí eu sempre fico a pensar,
que nós não podemos ter uma compreensão exata da gravidade, da malignidade que é o pecado, se antes nós não contemplarmos a santidade, a majestade, a grandeza do nosso Deus. Aí eu me reporto a Isaías agora, porque Isaías, capítulo 6, nos diz que no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, onde seres celestiais o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Isaías tem uma contemplação da santidade de Deus. O que é que Isaías faz depois disso? Diz que Isaías olha para si mesmo e diz: eu estou perdido, ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo também que é pecador. Ou seja, queridos, quando nós contemplamos a santidade de Deus, quando nós contemplamos a grandeza de Deus, quando nós reconhecemos de fato quem Deus é, não há outro comportamento nosso senão quebrantamento, senão confissão, senão contemplarmos e olharmos para o nosso pecado e vermos o quanto ele é trágico, o quanto ele é grave, o quanto ele nos distancia de Deus. O quanto ele nos distancia de Deus. Por isso que Isaías diz: os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E somente, queridos, com a confissão, com o reconhecimento verdadeiro de que nós somos pecadores e que o nosso pecado é ofensivo a Deus, somente quando nós nos quebrantamos, somente quando nós admitimos a responsabilidade e culpa pelas nossas transgressões e nos voltamos, sim, para Deus, é que nós obtemos a restauração, o perdão de pecados, que nos liberta do peso da culpa, que nos liberta da consciência atormentada. É o perdão de Deus. O rei Davi, quando reconheceu o seu pecado, e expressa isso de forma poética no Salmo 51, disse que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza jamais. E ele diz mais: se o Senhor se agradasse de sacrifícios, de holocaustos, eu, Senhor, te daria todos. Ou seja, Davi tem a clara compreensão que todo aquele ritualismo do Antigo Testamento, ele apenas tinha a finalidade de apontar para a obra de Cristo e fomentar no coração daqueles que estavam ali ofertando aqueles sacrifícios a fé em Deus. Porque Deus nunca se iludiu com a nossa performance, com o nosso exterior, com a nossa aparência. Sacrifícios e holocaustos, diz Davi, se o Senhor se agradasse deles, eu daria todos ao Senhor. Mas o que o Senhor se agrada é de um coração quebrantado, contrito, compungido. Este o Senhor não despreza jamais. Ou seja, queridos, nós precisamos nas nossas orações, inicialmente, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é, e após isto, nós, naturalmente, não nos justificaremos dos nossos pecados. Pelo contrário, nos assemelharemos a Neemias, a Isaías, e diremos: Senhor, ai de nós. Ai de nós. Porque nós somos pecadores, porque nós transgredimos a tua lei, por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. O profeta Daniel, né, que vivencia esse período de exílio, quando ele é levado cativo à Babilônia, era um adolescente, um jovem, 16, 14, entre 14 e 16 anos, né? Os estudiosos não dão uma data exata a respeito da idade de Daniel, mas era provavelmente isso, 14 anos, 15, 16. Quando ele está já no final da sua vida, com seus 80 anos,
aproximadamente, nós lemos o capítulo 9 de Daniel, e Daniel, então, usa, inclusive, aquela expressão clássica, né, que nós costumamos a utilizar nas nossas orações: a nós nos pertence um corar de vergonha, porque fomos nós que pecamos contra o Senhor. E ele vai lá para o finalzinho do capítulo 9 e ele diz: Senhor, perdoa-nos. Senhor, ouve-nos. Senhor, restaura-nos. Senhor, tem misericórdia de nós. Então, essa é, queridos irmãos, a oração, né, em que Deus, de fato, nos atende, nos ouve. É quando nós reconhecemos a sua grandeza e majestade e, ao mesmo tempo, admitimos o nosso pecado e imploramos pelo perdão do Senhor. Daí, nós evitamos um grave erro, né, a respeito do evangelicalismo brasileiro, que muitas vezes diz o seguinte: dê uma chance para Jesus, dê uma oportunidade para Jesus, como se Jesus estivesse mendigando o espaço na nossa vida, no nosso coração. Queridos, na verdade, somos nós que devemos clamar, suplicar, implorar para que Jesus olhe para a gente, perdoe-nos, transforme a nossa vida, intervenha no nosso caminhar. Somos nós que devemos clamar e suplicar isso. Porque quem está distante somos nós, pelo nosso pecado, pela nossa dureza de coração. O Senhor continua no seu santo trono, santo, imaculado, irrepreensível, perfeito. Nós é que somos pecadores. Mas aí, reverendo Aguinaldo e queridos irmãos, Neemias prossegue na sua oração, depois de adorar a Deus, depois de confessar os seus pecados. E há um ponto que eu queria enfatizar, que Neemias, no finalzinho do versículo 6, diz assim: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não se sente um legalista, um fariseu, semelhante ao período de Jesus, em que, naquela parábola que Jesus nos contou, está o fariseu orando de si para si, dizendo: graças te dou, a Deus, porque não sou como estes demais, adúlteros, pecadores, publicanos, ladrões. E o publicano estava ali, nem ousava erguer os seus olhos, apenas orava, dizendo: sê propício a mim, pecador. Não, Neemias não se coloca nessa função. Neemias simplesmente diz: eu e a casa de meu pai temos pecado contra o Senhor, por isso o Senhor nos perdoa. Neemias prossegue, queridos, e ele então chega no versículo de número 8 e faz uma oração, mas ele faz uma oração, reverendo Aguinaldo, apelando pelas promessas de Deus. E isso é importantíssimo, queridos, porque Neemias diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ora, Neemias disse no versículo de número 1 que Deus era aquele que guardava a aliança, versículo número 5, aliás, aquele que guardava a aliança e a misericórdia. Ou seja, Neemias estava dizendo: Deus é fiel, e ele é fiel à sua palavra. Deus disse na sua palavra que, se nós formos infiéis, ele nos espalharia por entre os povos. Versículo de número 8. Mas, ao mesmo tempo, no versículo de número 9, ele usa aí até uma conjunção adversativa, não é? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, o que é que eu farei agora? Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias se volta para a promessa de Deus para dizer: Deus, o Senhor prometeu, lembra de cumprir. Claro, irmãos, que Deus não esquece de cumprir suas promessas. A ideia de Neemias não era fazer com que Deus se lembrasse, no sentido de que Deus tinha esquecido. Era uma forma de petição, de apelo. Senhor, o Senhor prometeu em tua palavra. Então, lembra, Senhor. Lembra da gente. Tem misericórdia da gente. E restaura-nos. Porque essa, queridos irmãos, é a ideia de Neemias. Versículo de número 10,
estes são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Aqui Neemias está se reportando ao exílio egípcio, ao período em que esse povo passou aproximadamente 400 anos debaixo de um déspota, ou debaixo daquele governo déspota do Egito, sendo subjugado, sendo escravizado, sendo humilhado, sendo maltratado. E agora, Neemias diz, Senhor, esse é o teu povo ainda. Esse é o teu povo ainda. Claro, queridos, que aqui são gerações diferentes, mas é a mesma linhagem, é o mesmo povo. E aí eu me recordo, né, reverendo Aguinaldo, do profeta Isaías, quando no capítulo de número 6 ainda, Deus faz aquele questionamento, né, a ele a respeito de quem enviarei, quem há de ir por mim. Isaías se dispõe a ir e Deus diz a Isaías, olha Isaías, você vai falar, mas o povo não vai ouvir, certo? Vai pregar, mas o coração do povo não vai atender. Aí Isaías diz, Senhor, até quando? Aí Deus responde, até que as cidades sejam destruídas, ou seja, até que haja o juízo, mas ao mesmo tempo, se ficar um toquinho lá, ainda assim eu farei florescer novamente. Ou seja, a aliança de Deus, né? Um plano redentivo que Deus estabeleceu na eternidade e que ele levou a cabo até, naturalmente, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Neemias diz assim, lembra da gente, Senhor, porque o Senhor prometeu que se a gente se arrependesse, se a gente se convertesse, se a gente mudasse o nosso caminho, o Senhor iria restaurar a nossa sorte. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Salmo 126, né, nos descreve isso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse é o pedido de Neemias. Restaura-nos, Deus. E restaura-nos com base nas tuas promessas. Porque aquilo que o Senhor prometeu em sua palavra, ele cumprirá cada promessa feita. Por fim, Neemias aqui se coloca no versículo de número 11 como um servo útil, disposto a servir. Né? Versículo de número 11, ele ainda diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. E agora ele faz, então, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Né? Percebam que agora Neemias se coloca à disposição da vontade de Deus, do querer de Deus, ainda que isso, e a gente vai vendo durante todo o livro de Neemias, ainda que isto lhe custasse abdicar dos seus privilégios, da sua posição cômoda, dos riscos, dos perigos que ele estava a enfrentar, dos opositores que surgiram durante toda a jornada de Neemias e do povo no processo de reconstrução. Neemias se coloca como servo útil, à disposição do querer e da vontade de Deus. Queridos, eu acredito que essa oração de Neemias é muito pertinente, muito atual, muito necessária, porque ela serve, como eu disse, reverendo Aguinaldo, como uma espécie de modelo dos seus princípios. Porque é um erro que muitas vezes é cometido quando se olha para a oração do Pai Nosso. Se entende a oração do Pai Nosso como se ela fosse para que a gente decorasse e recitasse, conquanto eu acredito que podemos fazê-lo, porque é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus a gente tem que memorizá-la e repeti-la mesmo. Individual, coletivamente, não há nenhum problema que se faça isso. Mas o que eu queria destacar é que o propósito de Jesus, ao nos falar da oração do Pai Nosso, é dar um modelo com princípios. Olha,
nas suas orações, esses princípios precisam estar presentes. Por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus, nosso melhor amigo, nosso Pai. É alguém com quem nós devemos nutrir uma relação de intimidade profunda, da qual nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nem os nossos pais, nem o pastor da igreja, nem os irmãos podem ver, podem perceber. Mas com Deus é diferente, até porque Ele nos conhece profundamente. Ainda que tentemos ocultar algo de Deus, dele nós não conseguimos. Então, a oração, queridos, de Jesus ensinada, ela, de certa maneira, contém, o Neemias tem os mesmos princípios. Adoração, engrandecimento ao nome do Senhor. Lá Jesus também nos ensinou a orar pelo perdão. Senhor, perdoa-nos, eu digo que lá é a oração dos 3 P's. Né? Perdão, proteção e pão. Né? Jesus disse, ore pelo pão nosso cada dia, ore pelo perdão, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e ore por proteção, e livra-nos de todo mal. Então, esses princípios, eles devem constar nas nossas orações, não de forma mecânica, de forma automática, no sentido de ser algo artificial, algo mecânico, algo que nós fazemos sem dar conta, de fato, dos seus princípios e da profundidade que eles nos obrigam a viver. Né? Adoração ao nosso Deus, reconhecimento de quem Deus é, da sua grandeza, da sua majestade, da sua fidelidade, da sua ira e da sua justiça. E quando acontece isso, queridos, nós não conseguimos manter o nosso coração soberbo, altivo, presunçoso. Nós nos quebrantamos, reconhecendo o nosso pecado, mas, ao mesmo tempo, nós nos colocamos numa posição de apelo, de clamor, com base nas promessas de Deus. É bom, reverendo Aguinaldo, frisar. Eu acredito que o nosso inário Novo Cântico, né, ele traz essa perspectiva teológica extremamente correta no hino de número 32, né, o Deus fiel às suas promessas, quando no refrão ele termina dizendo, tu és fiel, Senhor, fiel a mim? Não, fiel a sim, porque Deus é fiel à sua palavra. E se nós somos objetos das promessas de Deus, dos planos de Deus, nós precisamos entender que a fidelidade dele às suas promessas, aos seus planos, aos seus projetos, nos alcançará e nos abençoará. Então, louvado seja Deus. Nós podemos sim clamar ao Senhor para que o Senhor se lembre das suas promessas feitas na sua palavra e que nos abençoam, que nos atingem, que nos afetam diretamente. E aí, queridos, claro que frente a tudo isso nós nos assemelhamos, ou Neemias se assemelha também a Isaías. Senhor, Isaías, quem é que eu vou enviar, Isaías? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Neemias da mesma forma. Senhor, concede a mim que eu seja bem-sucedido quando comparecer perante o rei Artaxerxes, porque o Senhor me chamou para uma missão e eu objetivo cumpri-la e realizá-la. Queridos, Deus nos chamou. Talvez eu e você não tenhamos sido chamados para uma reconstrução semelhante a essa de Neemias. Uma reconstrução política, religiosa, semelhante ao que Neemias, ao que Esdras fizeram. Mas Deus nos chamou com uma missão: ser discípulos e fazer discípulos para a glória dele. Amém. Ele nos chamou com essa missão. Então, cumpramos com excelência, com dedicação, com zelo, com esmero, na dependência do poder de Deus, a missão que ele nos confiou de sermos discípulos e de fazermos outros discípulos para Cristo Jesus. E fazemos isso com o nosso testemunho pessoal e fazemos isso com o nosso testemunho verbal. Né? Nós precisamos viver como discípulos e nós precisamos falar do Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Que Ele nos abençoe, que esse ano de 2021 seja um ano frutífero, seja um ano abençoado e abençoador
para as nossas igrejas, para as nossas vidas, para as nossas famílias, enfim, para todos aqueles que seguem fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, reverendo. Belíssima palavra. Deus abençoe, continue abençoando e dando cada vez mais, né, ousadia, dando a palavra aí para ministrar aos nossos corações. Abraço aí também ao reverendo Maurício Galvão, né? Maurício, reverendo Maurício. Deus abençoe. E tantos outros irmãos que nos acompanham, né? Amém. Eu vou pedir ao reverendo Altino que esteja fazendo uma oração. Nós estaremos encerrando esse momento com oração. E aí, mais uma vez, a nossa gratidão, reverendo, pela disponibilidade aí em estar conosco nesta noite. Amém, reverendo Agnaldo. Deus abençoe e lhe ajude aí nessa jornada, nessa caminhada. Estamos sempre aqui à disposição. Quando Amém. precisar, é só nos contactar. Tá bom? Vamos estar orando nesse instante. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bondoso, tão generoso para com as nossas vidas. O que seria de cada um se não fosse o amor, a bondade, a graça do Senhor? Nós louvamos porque o Senhor nos incluiu neste plano belíssimo, grandioso, o plano da redenção. O Senhor um dia lembrou das nossas vidas, nos transformou pelo poder da Tua palavra e pela ação iluminadora do Teu Espírito Santo. O Senhor está construindo ou reconstruindo as nossas vidas, que outrora estavam destruídas por causa do pecado. E o Senhor nos reconstrói a cada dia para que nos tornemos dia após dia, mais parecidos, mais semelhantes com o Senhor Jesus. Amém. Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados e pedimos humildemente o Teu perdão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, clamamos que o Senhor nos ajude a perdoados, ó Deus, sermos úteis no Teu reino, sermos abençoados por Ti, pelos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo, sermos abençoadores também. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Nos ajuda, Senhor, a pregarmos essa mensagem belíssima, que o Senhor em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Dá-nos a Tua bênção, abençoa cada irmão, a cada irmã que está aqui nos acompanhando nessa live, aqueles que assistirão posteriormente. Abençoa a vida do reverendo Agnaldo, da sua família, do seu ministério, da sua igreja ali em Sertânia. Que a cada dia eles desfrutem da graça e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, reverendo. Um abração para a igreja, para o senhor e para a família toda. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, queridos. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Muito bom, irmãos. Desafiadora, a palavra de Deus sempre nos desafia, sempre toca, né, o nosso coração. Que Deus continue abençoando seu servo, reverendo Altino, juntamente com a igreja ali, Presbiteriana de Monteiro, juntamente com seu conselho e toda a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos chamar aqui o Jonatas para nós encerrarmos com mais um momento de cânticos. E aí, Jonatas, vamos para mais um? Vamos. Encerrar depois dessa mensagem, de fato uma mensagem muito desafiadora para nós, né? E esse cântico relembra daquela decisão que todos nós tomamos, movidos pelo Espírito de Deus, que é escolher a Jesus como nosso Salvador, né? Nós colocamos sempre que você que não entregou sua vida a Cristo ainda entregue, saiba que Deus é o melhor que nós podemos ter em terra, enquanto nós vivos aqui. Certo de que nós não seremos sempre livres de atribulações, mas teremos a certeza que em meio às tribulações Deus estará com cada um de nós. Então, essa música relembra muito
esse momento. Então vamos estar cantando isso nesse momento. De tanta coisa que andei fazendo na condição de pecador, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por isso sou feliz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas que andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por isso sou feliz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Mais uma vez. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por isso sou feliz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que escolhi. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, cada pessoa, cada irmão, né, que esteve participando conosco, nossa gratidão aí, o Jonatas, com o momento de louvor, e também o reverendo Altino pela administração da palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima, João. Até a próxima. Fiquem com Deus. Irmãos, graças a Deus, começamos bem aí as nossas lives, né? Na verdade, foi um reinício, né? Desde o final do ano de 2020 nós havíamos parado, começamos agora, né, as nossas programações. Deixar aqui o alerta aí para os irmãos, nós estaremos divulgando aqui no Instagram, nas redes sociais, as nossas atividades. No próximo sábado, a nossa juventude, a mocidade aqui da igreja estará à frente de uma programação bem dinâmica, bem interessante. Nós convidamos vocês nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, aqui conosco. O presbítero Aguinaldo estará à frente, coordenando esse trabalho. E temos certeza que vai ser mais uma bênção, né, em nossas vidas. Então fica o nosso convite aí para vocês. E no outro sábado, que é o dia 27, nós estaremos aqui com a live com o reverendo Irineu Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana de Arco Verde. Nós vamos estar mais uma vez tratando de música na liturgia da igreja, né? Então você já é nosso convidado a estarmos juntos aí participando desses momentos que têm sido tão abençoadores para nós, né?
Então, a nossa gratidão, nosso abraço fraterno a cada um de vocês que esteve conosco nesta noite. E convidamos vocês para amanhã estarem aqui, você que mora aqui em Sertânia. Nós estamos com as nossas atividades presenciais, né? Começamos às 8 horas da manhã com o programa Gente que Crê, pela Sertânia FM, transmitida ao vivo pelo Facebook da igreja. Às 9h30, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Em igreja, nós temos vivido esses dias aí tão terríveis, né? Foi muito interessante aqui, como o reverendo Altino trabalhou o texto sobre a questão das más notícias, quando nós ouvimos o que nós fazemos. Nós temos que nos aproximar mais de Deus, precisamos nos colocar diante dele. A igreja é um local seguro. Venha à igreja, venha congregar, venha ouvir a palavra de Deus, venha buscar essa comunhão com o Senhor, e eu tenho certeza que Deus estará lhe abençoando. Um forte abraço a todos vocês. Daqui a pouquinho nós estaremos hospedando o vídeo lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Pastor Aguinaldo Lins, IP Sertânia, para que outras pessoas também possam acompanhar a nossa transmissão e o que foi tratado aqui nesta noite. Fiquem todos com Deus, um abração em nome de Jesus.